Quando eu estou falando com vocês sobre tom da pele, eu estou falando disso aqui, tá? O que é o tom da pele? Eu já falei para vocês que é a altura da cor. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que é a quantidade de branco e preto que essa cor tem. Então, quanto mais branco essa pele tiver, ela vai ter um tom claro. Se essa pele tiver um tom intermediário, quando a gente transforma isso numa escala de cinza, seria aqui no meio, então ela teria um tom médio. E quanto mais preto tiver nessa tonalidade, né, nessa escala tonal, ela vai ter um tom escuro. Só que a pele não é dividida apenas em claro, médio e escuro. Ela tem claro, claro médio, médio, médio escuro e escuro, ou seja, 5 escalas. Então, claro, mais próximo do branco. O claro médio é uma pessoa que não é nem clara e nem média. Então, ela é um intermediário ali. Então, quando você não consegue identificar se uma pessoa é clara ou uma pessoa média, ela é um médio claro. Quando você não consegue identificar se a pessoa é médio ou escuro, ela tá nessa intermediária aqui, que é médio escuro. Então, a quantidade de preto que a gente vai colocando para essa pessoa, né? Quando a gente percebe que essa pessoa tem uma intensidade maior de valor tonal de preto, ela pode ser escuro ou médio escuro. Já o subtom da pele, a gente fala sobre o fundo da pele, a cor que a gente consegue enxergar embaixo de cada pele. Nossa pele é formada por eumelanina e feomelanina. Isso vai ficar um vídeo para um próximo momento. Mas o que eu posso falar para vocês é que a gente consegue visualizar todos esses subtons desde que a gente consiga treinar o nosso olhar. Isso você aprende a treinar o olhar com o curso de colorimetria. E a gente vai trabalhar agora a visualização desses subtons. Quando a gente fala que uma pessoa tem um subtom de pele vermelha, é porque ela tem a maior concentração de vermelho na cor da pele. Então, a gente vai conseguir visualizar esse subtom agora. Então, quando tiver a maior concentração de vermelho, ela vai ter esse subtom avermelhado, ou que a gente conhece também como subtom frio. Quando essa base ou quando essa pele tiver a maior concentração de amarelo, o subtom dessa pele vai ser um subtom amarelado ou subtom quente. Então, quando tiver maior concentração de amarelo, esse subtom vai ser um subtom amarelado, ou seja, o subtom mais quente. Essa relação dessas duas cores, vermelho, subtom frio, e amarelo, subtom quente, isso vai depender da análise que a gente estiver fazendo e o estudo que a gente estiver aplicando. Por quê? Algumas bases, por exemplo, a base da MAC, ela entende que essa base aqui, com fundo mais vermelho ou um fundo mais rosado, é de subtom quente. Isso pensando na psicologia das cores, tá joia? Quando essa base tiver a maior concentração de azul, ela vai ser chamada de subtom azulado. Então, não existe apenas pessoas com subtom quente, amarelado, ou um subtom frio, avermelhado. Existe também pessoas de subtom azulado, de subtom alaranjado. Existem vários subtons, ou seja, todas as cores que são visíveis no espectro, a gente pode analisar o subtom de alguém. Uma pessoa que tiver a maior concentração de verde, ela vai ser uma pessoa com a pele o quê? Mais oliva. É uma pessoa que tem um subtom esverdeado. Só que esse subtom esverdeado a gente consegue perceber com o olho treinado e quando esse verde é um pouquinho mais quente, ou seja, com a maior concentração de quê? De amarelo. Já uma pessoa que tiver a maior concentração de magenta, ela vai ter o quê? O subtom dela, da pele dela, um pouquinho mais magenta. Então, é aquele subtom frio, só que do espectro das cores
violáceas. É dentro desse espectro aqui, ó. Do espectro vermelho violetado. Então, aqui a gente tem o subtom vermelho e aqui a gente tem o subtom magenta. Aqui a gente tem o subtom amarelo e aqui a gente tem o subtom oliva. E o subtom azul é o subtom mais frio, né? Então, a pessoa que tem o subtom mais frio, o azul, quando ele tá mais perto do preto, então também se torna uma pele o quê? Um pouquinho mais escura. E por último, para esse treinamento da gente, temos aqui o subtom neutro. Então, a gente não sabe se ele tem um fundo amarelado, se tem um fundo rosado, se tem um fundo oliva, magenta. Então, ele é neutro.